No episódio de hoje teremos bebê letárgica, convulsões inesperadas, barreira de isolamento na ala pediátrica, médicos debatendo decisões arriscadas com antibióticos e uma autópsia reveladora. Esse é o canal Qual a Doença e hoje vamos abordar o episódio 4 da primeira temporada de Dr. House. Nele acompanhamos um caso angustiante, onde recém-nascidos apresentam sintomas estranhos e aparentemente sem solução, levando a equipe médica a suspeitar de uma infecção devastadora. House e seus colegas, em meio a dilemas éticos e investigações incansáveis, se veem obrigados a decifrar um enigma que parece crescer nos bastidores do hospital. A tensão aumenta a cada minuto e você certamente vai querer descobrir até o fim o que está por trás dessa epidemia misteriosa. Era um daqueles instantes em que tudo parecia suspenso no ar, enquanto a equipe médica rodeava um pequeno ser de olhos entreabertos e movimentos quase inexistentes. A bebê letárgica estava deitada ali, parecendo tão frágil quanto um pedaço de porcelana em cima de uma mesa mal equilibrada. De repente, ela começou a convulsionar, o corpinho tremendo numa dança assustadora que ninguém queria assistir. A cena era de gelar a espinha, especialmente porque a equipe sabia que crises assim podiam esconder segredos bem mais profundos. A bebê letárgica estava agora envolta em um misto de pânico e urgência. Foi nessa hora que o Dr. House entrou em cena. Um tanto ranzinza, irônico como sempre, ele olhava tudo com aquele jeitão desconfiado, analisando os detalhes como um detetive experiente olhando uma cena de crime. Pouco depois, um dos médicos apresentou um quadro: obstrução intestinal no bebê. Mas House não era do tipo que aceitaria uma explicação fácil assim, não sem cutucar o problema mais a fundo. Quem já não ouviu falar de casos estranhos que começam com sintomas tão sutis? Logo em seguida, House desmentiu a hipótese de obstrução intestinal ao notar a presença de ar no intestino. Se houvesse uma verdadeira obstrução, seria impossível que o ar chegasse tão longe assim. Foi como descobrir que uma pista estava errada, obrigando a equipe a recalcular a rota, por assim dizer. Por volta do minuto 5 do episódio, House soltou no ar a possibilidade de uma epidemia rondando o hospital, como um predador silencioso à espreita. Aquela palavra, epidemia, trouxe um calafrio em todos, além de levantar hipóteses sobre qual seria a fonte desse problema. Os médicos passaram a vasculhar a ala neonatal procurando outros bebês que apresentassem sinais estranhos. A atmosfera ficou carregada de dúvida enquanto o temor de uma infecção hospitalar ia se tornando mais palpável. Ninguém sabia ao certo, mas todos tinham pressa em descobrir a raiz daquilo. A equipe decidiu isolar a ala pediátrica, criando uma espécie de bolha protetora. Era preciso conter o avanço, proteger os inocentes. Afinal, ninguém queria ver mais bebês convulsionando. Ao mesmo tempo, a tensão escalava, lembrando que uma epidemia não espera que um médico encontre a solução. Os médicos começaram a traçar rotas mentais, ligando pontos em busca de um sentido, ao mesmo tempo que se mantinham alerta quanto à infecção hospitalar e à epidemia. Quase dava para ouvir o tic-tac de um relógio imaginário lembrando-os de que o tempo não estava do lado deles. O mistério, no entanto, só aumentava. Então, os diagnósticos diferenciais entram em cena. Seriam parasitas? Vírus? Bactérias? Era como olhar para um menu de problemas, cada um com suas próprias implicações aterradoras. Os médicos escolheram agir logo, lançando mão da vancomicina para tratar MRSA e do Aztreonam para encarar outros suspeitos, como Pseudomonas, Haemophilus influenza e até VRE. Essa decisão foi semelhante ao investidor diversificar a sua carteira de ações. Eles não estavam apostando tudo em apenas um remédio. Ainda assim, a dúvida pairava. Será que eles estavam no caminho certo? House então solicitou ressonâncias magnéticas, na busca de abscessos ou qualquer pista escondida nas entranhas dos pequenos pacientes. Era como um detetive usando uma lente de aumento para vasculhar o cenário do crime, tentando encontrar o menor sinal de invasores invisíveis. A infecção hospitalar era o vilão invisível a ser desmascarado. Um dos bebês foi submetido à ressonância e, para surpresa
geral, nada de conclusivo apareceu. Essa ausência de respostas não aliviava o pânico. Ao contrário, só intensificava a sensação de andar em círculos. Na busca por explicações, a coleta de amostras se tornou rotina. Médicos e enfermeiras deslocavam-se de um lado ao outro, manipulando frascos, tubos de ensaio e agulhas. Eles analisavam fluidos corporais, sedimentos, qualquer coisa que pudesse apontar o caminho certo. O tempo continuava correndo e a epidemia não dava trégua. Nesse ponto, a tensão era quase tangível. A equipe médica sentia-se num beco sem saída, precisando pensar fora da caixa, questionar diagnósticos e estratégias. Então perceberam que a função renal dos bebês estava comprometida. Uma situação delicada, pois o exame de urina não apontava nada significativo. Era como se a doença risse baixinho num canto, desafiando a lógica. Isso significava que os antibióticos poderiam ser responsáveis pela insuficiência renal, um efeito colateral assustador. A infecção hospitalar agora punha em xeque as escolhas médicas. No minuto 15 do episódio, House propôs um experimento chocante. Retire a vancomicina de um bebê e o astreonan do outro. Observando qual bebê pioraria. Houve protestos imediatos, pois isto beirava o inaceitável. Escolher quem vive e quem morre para testar uma hipótese. Como um investidor insano que coloca todo o seu patrimônio em um único lance, House apostava alto, ignorando as fronteiras éticas. A infecção hospitalar, ao que tudo indicava, forçava decisões extremas. No minuto 19, o bebê começou a sofrer com fibrilação, um estado caótico do coração que faz o órgão tremer como se estivesse confuso. A equipe tentou de tudo: desfibrilador, massagem cardíaca, gritos de incentivo velados. A fibrilação, para vocês entenderem, é quando o coração perde o ritmo e bate de forma desordenada, impedindo o fluxo adequado de sangue. Essa arritmia pode levar rapidamente à morte. O desespero no olhar dos médicos refletia a gravidade do momento. House, com o semblante endurecido, decretou a hora da morte da criança. Naquele instante, a perda era real. O astreonan havia falhado e essa constatação indicava que aquele antibiótico não era a cura milagrosa que esperavam. Restava dobrar a dose da vancomicina, uma última esperança em um mar de incertezas. A infecção hospitalar continuava à espreita, agora com um gosto amargo de derrota. Porém, mesmo com a dose elevada de vancomicina, o resultado não foi animador. Dr. Chase alertou que esse tratamento também não surtia efeito, deixando então a equipe sem rumo. House, encurralado, evocou o conceito de superbactérias e começou a pensar mais fundo. O que fazer quando até as melhores apostas falham? Ali naquele corredor silencioso, a história parecia abrir um novo capítulo cheio de reviravoltas. House, debruçado sobre as possibilidades, percebeu que dentre mais de 1000 tipos de vírus, ele precisaria reduzir a lista para apenas meia dúzia de potenciais culpados. Era um momento de raciocínio acelerado. Cada vírus era um suspeito mascarado. Os médicos começaram a coletar sangue dos bebês doentes, passando de leito em leito com expressão séria. A intenção era clara: identificar a assinatura do inimigo nos fluidos corporais. E o resultado foi chocante. Os bebês apresentavam positividade para ecovírus 11, citomegalovírus e parvovírus 19. A equipe precisava filtrar, comparar e entender qual daquelas pragas microscópicas estava trazendo caos. House analisava cada dado como um estrategista. A infecção hospitalar podia ter agora um nome, ou ao menos um caminho mais claro. House então lembra que os bebês saudáveis estavam protegidos por anticorpos maternos, algo como um escudo invisível transferido durante a gestação. Isso explicava porque alguns recém-nascidos resistiam bravamente enquanto outros sucumbiam aos sintomas cruéis. Agora, com esse insight, a equipe afinava sua mira, estreitando o cerco sobre o vírus específico que desencadeava tudo aquilo. No minuto 33 do episódio, a hipótese se fechou, e House enfim apontou o dedo para o culpado, o ecovírus 11. Não era mais uma suposição vaga, mas um alvo claro para as intervenções médicas. O ambiente ainda carregado de tensão agora possuía um foco nítido. O próximo passo seria entender melhor esse agente traiçoeiro, que se alimentava da vulnerabilidade dos recém-nascidos.
recém-nascidos. Seguindo o tratamento adequado, a resistência pulmonar dos bebês começou a se estabilizar, como se um vento suave trouxesse alívio depois de uma tempestade. A ausculta revelou melhoras notáveis, indicando que a maré estava virando. O ecovírus 11, por hora, parecia ter encontrado um oponente à altura. Mas vamos entender um pouco mais sobre essa doença. O ecovírus 11 é um tipo de enterovírus não pólio. Esses enterovírus podem ser transmitidos de pessoa para pessoa, predominantemente via fecal oral, mas também podem usar secreções respiratórias como rota de contágio. Eles afetam sobretudo lactentes e crianças pequenas, causando uma ampla gama de manifestações clínicas, desde quadros leves de febre e erupções cutâneas até infecções mais severas, como meningite e problemas cardíacos. Embora muitos casos sejam autolimitados, ou seja, acabam sozinhos, neonatos e bebês mais vulneráveis estão em maior risco de doença grave. Ao relacionar essa informação com as cenas presenciadas ao longo da história, fica mais fácil você entender por que alguns bebês apresentaram sintomas tão graves. A letargia, as convulsões, a fibrilação cardíaca, a insuficiência renal e a refratariedade dos antibióticos foram pistas de que o patógeno não era uma bactéria, mas sim um vírus resistente invisível aos tratamentos padrão. Ao observar que somente bebês sem anticorpos maternos pré-existentes desenvolveram a forma mais severa da infecção, tornou-se claro o papel crucial do ecovírus 11. Assim como um detetive analisando indícios aparentemente desconexos, a equipe médica guiada por House reuniu sintomas, testes negativos e falhas terapêuticas para fechar o cerco contra o verdadeiro inimigo. Continue explorando esse universo. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Assim você não perde nada e de quebra se prepara para enxergar o mundo da saúde com mais clareza e autonomia. A gente se vê daqui a 10 dias no próximo vídeo.